Saudações a todos, meu nome é Heitor Del Céu, você está no canal dos Velhos Companheiros. Esse é o segundo vídeo que eu estou fazendo sobre esse jogo aqui, o Death Stranding. No primeiro vídeo eu falei sobre a questão política do jogo, e agora eu quero falar sobre a questão espiritual, que aí sim é muito mais interessante, né? Que uma coisa que eu comentei é que nesse jogo a gente tem um oriental, né, o Kojima, comentando sobre a questão americana. Na questão política acaba não sendo tão interessante, mas na questão espiritual é muito interessante, é muito bacana o que o jogo trabalha, né? Eu ainda nem terminei o jogo, estou muito curioso, né, para ver como é que o jogo trabalha, vai se aprofundar nessas questões, mas realmente é muito bacana. Logo quando você começa o jogo, aparece uma frase que diz que na história da humanidade sempre existiu a corda e o bastão, né? O bastão, no caso, né, ele usa a palavra the stick. The stick pode ser bastão, vara, graveto, enfim. Vou usar aqui a palavra bastão, né, na nossa tradução. E, então, nessa frase fala que sempre existiu a corda e o bastão. A corda o homem usa para trazer para perto dele o que é bom, e o bastão ele usa para se proteger do que é ruim. E que em qualquer momento da história você sempre encontrará ao lado do homem o bastão e a corda. É muito interessante isso porque já evoca até nessa própria questão da tensão entre a política e a cultura, né? Onde a cultura existe para preservar o que é bom e o Estado existe para combater o que é mal, né? E quando você dilui essas duas coisas, isso se torna extremamente problemático. Mas o mais interessante é que o Kojima ele trabalha muito isso na esfera principalmente do indivíduo, né? Trazendo muito nessa questão da espiritualidade. E acaba criando justamente essas duas visões possíveis, né? Que fica justamente essa batalha mesmo, digamos assim, né? Por um lado você tem essa visão progressista do desenvolvimento científico, né? Esse lado positivista, e por outro lado você tem essa ideia da superação do ciclo da vida, né? Essa ideia da espiritualidade. E essa é uma diferença bastante fundamental que a gente vê entre esses dois núcleos de culturas, né? Claro que muita coisa que eu estou falando aqui não dá para generalizar, mas são coisas assim que a gente pode, a grosso modo, fazer esse desenho que ajuda muito a refletir nessa questão do Death Stranding. Um ponto, por exemplo, é a questão que os ocidentais, né, historicamente, eles tendem a ser mais autotélicos, enquanto que os orientais tendem a ser mais heterotélicos, né? O que raios isso significa? Télico vem de teles, né, de teleologia, por exemplo, que você tem lá no Aristóteles. Não é teologia, tá? É teleologia mesmo. Por exemplo, lá você tem no Aristóteles o estudo, né, das finalidades, por exemplo. Tanto que a própria filosofia aristotélica ela é uma filosofia teleológica, né? Então, teles vem de finalidade e aí você tem, fica mais fácil de deduzir, né? Tem o auto e o hétero, né? Hétero é que uma finalidade diferente que está para além e o auto é a finalidade nela mesma. Então, vamos lá. Na parte ocidental, a gente tende a ser mais autotélico. É muita ideia que ficou muito forte, principalmente com o Kant, né? O Kant defende muito aquela ideia da ação moral como ação desinteressada. Você faz aquilo não por interesse, mas porque é o certo. Isso, é claro, se liga muito também no estudo, né, fenomênico dele e na ideia do estudo científico, né? Então, a ideia de o estudo científico, ele é um estudo que visa o puro conhecimento. Ele não visa nada além daquilo. Ele é autotélico. Ele visa, o fim está no próprio estudo, ele busca simplesmente conhecer, né? Liga também ao que o próprio Aristóteles falava, né? Que o homem tem por natureza o desejo de conhecer. Esse tipo de pensamento foi o que permitiu muito na civilização ocidental esse desenvolvimento de uma interpretação mais liberal, esse desenvolvimento dessas separações de poderes, né? Muito que a gente vai ver sendo muito bem trabalhado, por exemplo, pelo John Locke, lá no começo do liberalismo clássico, por exemplo. Na questão oriental é interessante porque tem muitas, e como eu falei, aqui são generalizações rudes, tá? É óbvio que não dá para generalizar, só estou fazendo isso para facilitar um pouco para fazer a reflexão do Death Stranding, né? Não é simplesmente assim, mas, como eu falei, serve como resumo. Na questão oriental você já tem uma presença mais forte do pensamento heterotélico, que é, por exemplo, a questão ali do próprio budismo, né? Uma forma que enuncia muito isso, né? Então é a filosofia para superar o sofrimento, por exemplo, para você conseguir alcançar uma espiritualidade elevada. Então veja que não é mais um fim nele mesmo, é um fim que supera algo, ele tem um fim além, né? Não é simplesmente, por exemplo, o estudo desinteressado, como a gente vê no estudo científico. Então você acaba criando essas duas linhas, né, de interpretação da vida, né? E o que é interessante porque a gente no Ocidente tem visto muito o fracasso dessa tentativa positivista, né? Dessa tentativa de reduzir o homem a uma utilidade, essa tentativa de reduzir o homem a uma ferramenta, enquanto que já na parte oriental eles têm muito forte esse lado espiritual. E é interessante porque esse lado espiritual, contraposto com esse lado da ferramenta, né, que é uma coisa que o Kojima faz muito bem no jogo,
ele mostra justamente duas visões temporais antagônicas, né? Porque, por um lado, na visão espiritual, a ideia é que você enxerga a vida como um ciclo e você tenta superar esse ciclo, né? Você tenta escapar desse ciclo de vida e morte. Você entende que do seu nascimento até a sua morte, na verdade, é um ciclo que se completa e a ideia justamente é superar esse ciclo em uma plenitude que o transcende, né? Já na questão científica, né, mais ocidental, você tem uma visão, né, que a gente tem a máxima disso, por exemplo, na própria tese marxista, ou nessa ideia hegeliana, né, do espírito absoluto. Você já tem essa ideia progressista da história como uma evolução linear, né? Então você não tem essa visão cíclica de um ciclo a ser superado, mas então você tem uma interpretação linear da história, né? Que é a interpretação mais progressista, mais positivista, né? Essa ideia de ver o mundo como uma espécie, eu dou muito o exemplo do aquário, né? Então é como se o mundo fosse um aquário e vai existir um momento onde, através do positivismo, a gente vai mapear todo esse aquário e a gente vai chegar num momento onde a gente vai ter mapeado toda a experiência humana e o homem vai ser reduzido a essa máquina utilitária, a gente vai conseguir reduzir tudo a essas ferramentas, essas utilidades, né? E é justamente essa contraposição que o Kojima trabalha muito bem. E justamente no jogo, né, o que acaba fudendo tudo, literalmente, no mundo do Death Stranding, é que esse ciclo, né, de vida e morte ele é quebrado, ele é interrompido. Né? Então você tem ali agora o mundo dos mortos, ele começa a invadir o mundo dos vivos. Né? Existe uma quebra nesse ciclo espiritual. E é muito interessante porque liga muito no que a gente passa por isso até nas discussões, seja, por exemplo, do armamento civil, ou a discussão que o Kojima levanta muito no jogo, né? Que aqui ele faz uma analogia muito nítida com a internet. Né? E o que ele deixa muito claro é justamente que a gente tenta de novo, né, fazer essa visão, reduzir o entendimento das coisas à utilidade dessas mesmas coisas. Então a gente quer esse conhecimento esvaziado do lado espiritual, do lado humano. Só que, na verdade, o que dá o propósito à ferramenta é o lado humano. Né? E é interessante que ele faz essa analogia, né, de como se então na internet, né, cada vez mais através desse mundo da internet, através desse mundo dos avatares, desse mundo das discussões, né, e das brigas, a gente se esvazia cada vez mais do lado humano, né, a gente reduz cada vez mais o aspecto humano, né, a experiência pessoal de estar com as pessoas e cada vez mais se afasta disso aí, ao mesmo tempo que na própria questão da cultura. Né, a gente cada vez mais busca uma visão utilitária das coisas, a gente tenta cada vez mais esvaziar, né, o sentido das coisas, né? Falar, não, ver só no sentido utilitário, no sentido científico, digamos assim, né? Isso liga muito com vários tipos de pensamentos ocultistas, cientificistas, né? Que tem essa visão da ciência como uma ferramenta para manipular a natureza, né? E para, em última instância, manipular o próprio homem, né? Essa ideia, seja do transhumanismo, né? Você entra em milhares de questões, né? Só que é interessante como o Kojima, nesse jogo, ele mostra a falência desse pensamento, né? Dessa tentativa de reduzir o homem à ferramenta. E veja como a gente, no mundo moderno, vive esse problema constantemente. Né? A gente quer culpar a ferramenta e não o homem. Né? Isso acontece muito, como eu falei, na questão do próprio armamento civil. Né? O problema não é a arma, o problema é o cara que está usando a arma. Né? A questão da internet é a mesma coisa. Né? O problema é a internet é uma ferramenta fantástica. Né? Quanta coisa que a gente conseguiu aprender, quantas pessoas a gente conseguiu conhecer e descobrir através da internet. É fantástico. Só que, ao mesmo tempo, cria todos esses problemas, porque justamente o problema está no homem e não na ferramenta. Né? Só que essas ferramentas, justamente, por que elas são constantes na história do homem? Porque existe um movimento humano que busca trazer para perto dele o que é bom e se afastar do que é ruim. E nesse ponto, Death Stranding ele se conecta muito com o filme do Stanley Kubrick, né, que acho que é um dos meus filmes prediletos, né, que é o Odisseia no Espaço. O Odisseia no Espaço ele faz um exercício muito parecido, só que numa visão mais revolucionária mesmo. Né? O Kubrick lá ele cria essa ideia, né, de uma mitologia utilitária, uma mitologia da ciência, né, esvaziando completamente o lado humano. Né? E depois ele cria lá no final do filme que surge lá aquele bebê novo, né, que vai ser um novo homem, né, que é o homem da ciência, esse homem dessa nova mitologia. E é interessante porque o Kubrick ele faz um desafio estético muito profundo, né, no Odisseia no Espaço. Porque ele nos força a tentar contemplar uma imagem totalmente vazia do lado humano. Né? Porque o Deus, né, do Kubrick, digamos assim, o Deus do filme lá, do Odisseia do Espaço, é aquele monólito, né? É um retângulo preto que emite conhecimento científico para as pessoas. Né? E ele faz justamente essa linha condutora, né, muito nítida com essa questão da ferramenta, da utilidade,
na própria questão que é famosíssimo, né? Que é aquele corte do filme famosíssimo em que o macaco joga o osso, né? E aí o osso vira uma espaçonave, né? Então mostra essa constante da ferramenta, né? O homem desenvolvendo ferramentas, né? E ele tenta mostrar essa visão novamente também, esvaziada desse lado humano, né? Então, enquanto que a gente, na mitologia clássica, né, a gente contempla deuses, a gente contempla grandes figuras, grandes virtudes, o Kubrick ele traz uma mitologia fria, ele traz a mitologia do retângulo preto. Ele traz um deus da ciência, um deus desprovido de valores, um deus desprovido de sentido, né? E fica um negócio muito provocativo, você fica com aquela sensação, toda vez que aparece aquela porra daquele monólito. Inclusive isso até no livro é mais nítido ainda e mais visual, digamos assim. Assim, acaba sendo entregando as coisas de forma mais mastigada, né? Que no livro, inclusive, esse próprio monólito, ele emite imagens, né? Por exemplo, os macacos, né? Então como se fosse um professor mesmo, né? Que ensinasse a utilidade das coisas. No filme ele tem aquele, mas eu acho que funciona melhor também, né? No filme ele tem aquele aspecto frio, né? Aquele aspecto desprovido. E isso acontece com os próprios atores, né? O filme é todo desprovido de emoção, né? O filme, tanto que as pessoas têm muita dificuldade, né, de assistir, ou muitas pessoas dormem, né, quando vai tentar assistir o Odisseia no Espaço. E o Odisseia no Espaço ele acaba fazendo um mindfuck fudido, né? Porque ele prevê essa ideia da ferramenta substituindo o homem, né? Ou da ferramenta se tornando, o homem sendo reduzido à utilidade da ferramenta, né? Com essa figura, né, desse retângulo preto. E aí de repente você pensa, quer dizer, então para o Kubrick, né, você tem essa visão utilitarista onde o Deus é um quadrado preto, né? E aí você de repente para e pensa isso nos dias de hoje, né? E aí você pensa, por exemplo, no Deus da atualidade, né? Que é literalmente um quadrado preto, né? Um retângulo preto, né? Nesse ponto, o filme é muito provocativo, né? O Odisseia no Espaço, né? Então ele faz a gente pensar também desse senso esvaziado. Mas voltando à questão do Death Stranding, justamente também liga nisso, né? Só que ao mesmo tempo, o que aí o Kojima faz no Death Stranding, né? Ele quebra esse ciclo linear da utilidade e mostra que existe um ciclo ali, né, que foi quebrado agora, que foi interrompido, que na verdade é o que dá o verdadeiro sentido às coisas, né? E é justamente através dessa quebra desse ciclo, né, onde agora o mundo dos mortos tenta invadir o mundo dos vivos, né, que aí justamente o homem vai passar a buscar a se reconciliar e a reconstruir os Estados Unidos, no caso, né, que é no caso onde se passa o jogo, né? Então, dessa quebra do fluxo espiritual, você tem, então, novamente, volta à necessidade da busca pela essência, né? E não da busca pela mera utilidade, não a busca pela mera ferramenta. Porque, justamente, o propósito da ferramenta é posto pelo homem, né? Então, nesse ponto, é muito interessante essa reflexão que o jogo consegue trabalhar, né? E muito legal, assim, eu achei muito interessante essa ideia, essa brincadeira que ele faz com o ciclo da vida, né? Com esse ciclo espiritual da vida e da morte. E aí, literalmente, você tem a quebra desse ciclo, né? Com os mortos invadindo o mundo dos vivos. E acredito que seja isso para esse vídeo. Um abraço, galera. Até o próximo vídeo.